Boa noite, gente. Meu nome é Marco Aurélio, sou também um dos estudantes do curso de especialização e a pedido do professor Gilberto, eu estou fazendo esse vídeo falando a respeito um pouquinho sobre a minha vida na área de saúde. Então, eu tenho 50 anos, sou formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, há 25 anos praticamente. Fiz especialização em pediatria, neonatologia e terapia intensiva infantil e neonatal. Logo que eu me formei, eu já fui trabalhar, né, chegando na minha cidade, Piracicaba. Eu moro em São Pedro, mas eu trabalho em Piracicaba. São Pedro é uma cidade vizinha, mais ou menos 30 minutos de Piracicaba, né, como se fosse uma cidade dormitório. Mas trabalhando na cidade de Piracicaba, na época que eu vim para cá, não existiam terapias intensivas infantis e neonatais, então eu fui um dos pioneiros, acabei criando 2 serviços de terapia intensiva infantil e neonatal de um hospital chamado Fornecedores de Cana e do hospital da Unimed de Piracicaba, onde eu atuo mais agora. E minha vida evoluiu da seguinte maneira. Então, após formado, eu vim trabalhar, né? Demorou mais ou menos uns 7, 8 anos para que a gente conseguisse montar as unidades aqui na nossa cidade. E nesse meio tempo, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de novos desafios. Eu fui para São Paulo para aprender cardiologia infantil também, que era uma das áreas que a gente usa bastante em terapia intensiva, mas que nossa formação não é tão boa. Então eu fui para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, fiquei estagiando 1 ano no serviço de cirurgia cardíaca infantil do Dr. José Pedro da Silva, um dos melhores cirurgiões do mundo, e depois de 1 ano de estágio lá, eu fui convidado por uma outra equipe de cirurgia cardíaca infantil para, né, atuar como médico plantonista dessa unidade. Trabalhei 6 anos na Beneficência Portuguesa de São Paulo, mas sempre aqui no interior, né, morava aqui, ia trabalhar lá e também dando continuidade aqui aos nossos projetos de terapia intensiva aqui. Bom, quando que eu comecei com a parte de informática? Eu comecei com a parte de informática logo na época do ensino médio. Eu fiz 2 anos de colegial técnico em eletrônica. No 3º ano eu acabei mudando para técnico em histologia, que é um técnico que faz lâminas de laboratório para análise dos tecidos humanos e não humanos, né? Tipo um CSI, tá? Mais ou menos, né? Tá? E aí acabei prestando a faculdade, fiz 2 anos de cursinho, na verdade, e acabei prestando a faculdade e passei, né? Nesses 2 anos que eu fiz ensino médio em eletrônica, eu já comecei a tomar contato com o mundo da eletrônica e dos primeiros aparelhos. Então, quando eu brinco que eu sou o dinossauro da informática, porque eu peguei desde os primeiros aparelhos que vieram para o Brasil, né, que foram fabricados aqui, aparelhos bem simples, como os Prológicas, né, que você ligava numa televisão comum pelo fio de antena, e a gente programava em Basic e fazia aqueles joguinhos tipo ping-pong, tá? Todo mundo já deve ter visto isso aí em algum, né, lugar meio retrô, tá? Nessa época em diante, então, depois quando eu entrei na faculdade, eu acabei perdendo um pouco o contato com a informática, mas logo quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu conheci a minha esposa. Ela é bióloga, ela é mestre e doutora em genética, né? Ela fez mestrado e doutorado, e quando ela fazia mestrado em genética, o departamento de genética lá de Botucatu, da Unesp, ele adquiriu um computador, né? Um ATX IBM PC, aqueles de tela verde. E quando ela foi escrever a tese, eu sempre ia junto, eu acabava também tendo contato com o computador, porque no fim eu que mexia e ajudava ela a digitar as coisas também. Na época esse IBM PC era o sistema operacional DOS, era Star Office,
tá? Não existia nada dessas coisas de Office, na verdade era WordStar, né? Não Star Office, é WordStar, né? Era o discão daqueles enormes, um disquete, né? Que era molinho e grande. Não sei se vocês já viram, mas depois quem quiser eu vou deixar um link para vocês de um site que tem um museu da informática que eu acho muito legal. Tem bastante coisa que, na verdade, eu vivenciei, né? Bom, depois disso, eu acabei me formando, minha esposa acabou fazendo mestrado e doutorado, nós viemos para Piracicaba, né? E chegando aqui, a gente não tinha nenhuma ferramenta de trabalho para as coisas mais complexas. E como eu trabalho com pediatria, eu trabalho com crianças desde meio quilo, prematuros que nascem com 30, 28 semanas de idade gestacional, né, até adultos, jovens, até adolescentes, né, pacientes que iam com seus 13, 14, 15 anos, né, com seus 80 quilos. Então, além de variar a fisiologia desses pacientes, do bebê até o adulto, o jovem, varia também o cálculo das drogas, dos pesos, e eu sempre tive um pouquinho de preguiça em relação à parte de matemática, mas sempre eu fui muito fuçador, né? Como todo bom brasileiro, a gente fuça e tentando aprender, e na época eu acabei comprando um computador com o primeiro Windows que saiu, né? E aí já tinha planilha de Excel e comecei a fazer planilhas de Excel para cálculo de medicação. Então, dependendo da idade da criança, dependendo do peso, aquelas planilhas já faziam o cálculo automático para a gente. E quando eu fui para São Paulo fazer o estágio lá, o pessoal adorou essas planilhas. Eu acabei deixando várias planilhas dessa, porque o pessoal ia dar plantão e era muito mais fácil de calcular as coisas com muito mais eficácia, inclusive. Tá? E aí eu comecei desse jeito. Tá? Ao longo do tempo, eu acabei fazendo outros cursos, eu acabei fazendo um curso de pós-graduação em 2015 de terapia intensiva infantil e neonatal. Inclusive, o meu TCC está relacionado com a parte de informática médica. Se vocês me derem a oportunidade, quiserem, eu mando meu TCC para vocês. Eu achei muito legal porque nós tínhamos médicos intensivistas infantis do Brasil inteiro nesse curso. É um curso bem conhecido aqui em Campinas, do professor Terzi, que é um livre docente de cirurgia cardíaca e terapia intensiva da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ele é docente aqui da Unicamp. E ele tem um curso junto com o professor Werner, da USP de São Paulo, junto com o professor Fioreto, que foi meu professor lá em Botucatu, também de terapia intensiva. E esses alunos, eu fiz uma enquete com esses alunos falando a respeito do que eles achavam dos cálculos automatizados e tudo mais. No fim, o que eu acabei fazendo? Eu transformei essas planilhas em páginas HTML e atualmente em HTML5 que roda nos smartphones. E com isso a gente consegue ter uma ferramenta para agilizar o nosso trabalho. De que forma? Em vez de eu ficar 2 horas calculando um monte de coisa, esses meus programinhas acabam calculando isso em alguns minutos, e esse tempo de sobra serve para eu ficar na beira do leito cuidando do paciente, examinando melhor, olhando todos os sinais vitais, intervindo quando necessário. Então melhorou bastante a vida da gente, e atualmente a gente usa isso rotineiramente aqui, e tem dado muito certo. Tá? Na verdade, a minha única preocupação é em relação a que todo mundo tem, que a gente não tem uma coesão de conhecimentos, todo mundo interagindo para fazer uma coisa única. Meu sonho é pegar todos esses aplicativos que eu tenho, que estão no meu celular. Eu acabei só por brincadeira colocando na Apple Store 2 deles para ver como que era, como que funcionava. Acabei ficando com um pouco de
preguiça de pôr no Play Store da Google, né? Mas também é possível de fazer isso, eu aprendi até como faz. Tudo isso para fuçar, porque na verdade eu não sou programador, tá? Eu faço isso como uma ferramenta para me auxiliar, e como isso não tem no mercado, ninguém, né, os que fazem são poucos específicos e a minha área é muito específica para isso. Então eu queria fazer com que esses programas conseguissem ser veiculados para todo mundo que precisa, gratuitamente. Tá? Não vou ficar rico com isso, não quero dinheiro com isso. Tem muita gente que vai ganhar dinheiro com isso, que vai fazer disso a sua profissão. Eu acho que está certo, não está errado não, mas eu gostaria de compartilhar tudo isso que eu faço e as outras pessoas me ajudarem a deixar esses aplicativos mais completos, inclusive, né? Para que a gente possa melhorar um pouquinho mais esse mundão de Deus aí. Né? Então essa é um pouquinho da minha vida. Eu adoro estudar, sempre gostei. Pra vocês terem uma ideia, a minha rotina diária é de leitura de 2, às vezes 3 artigos científicos indexados por dia. Tá? Eu sempre acho que assim, o médico que é recém-formado, ele tem bastante conhecimento fresco na cabeça, mas não tem experiência nenhuma. O médico que tem bastante experiência, mas não estuda, então é um médico que vai ter, né, bastante bagagem, mas precisa estar sempre atualizado, porque a medicina muda muito. Agora, o médico que tem experiência e que estuda, eu acho que tem um valor muito grande, que normalmente são os nossos docentes, né? A gente fica tão feliz aí de ter médicos ou mesmo docentes de outras áreas que sempre estão estudando, estão sabendo de matérias com pormenores e com uma capacidade de nos atualizar, né? Então eu sempre gostei de estudar, acho que por isso que eu estou fazendo esse curso também, né? Paralelo a esse curso, eu também faço um curso de gestão em saúde. Eu sou gestor aqui do hospital, eu sou do conselho de administração aqui do meu hospital, né? Então, assim, eu faço muitas coisas, né? Espero que eu consiga dar conta de tudo isso daí, né? Meus filhos já são crescidos, só eu e minha esposa atualmente. Minha filha é veterinária no Zoológico de São Paulo e meu filho não quis fazer medicina, né? Mas eu acho que ele teve um bom impulso, porque eu sempre gostei muito disso. Ele acabou fazendo ciências da computação lá na Universidade de Nova York. Ele trabalha com isso, com informática médica, né? Com algumas empresas que trabalham com isso, né? Vive, né, entre Estados Unidos e Canadá. Atualmente ele vem dar algumas consultorias aqui no Brasil também, né? Então eu sempre estou, né, conversando muito com ele, muitas coisas que eu sei também, que às vezes eu posto aí, que vocês estão vendo, porque eu vivo, né, me inteirando com ele, tá? Então ele é um excelente programador, né? Só que ele tem uma visão de empresarial da coisa também, que eu acho que é importante, tá? Eu sou mais, né, gosto mais das coisas idealistas, né, sem visão de lucro, né? Ele não está errado não, tá vendo? Tem um monte de gente aí que está fazendo curso e que acho que tem capacidade de ser empreendedor e de ganhar dinheiro e de ter o sustento do dia a dia com esse tipo de trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Então, eu acho que se eu não fosse médico, com certeza, né, eu estava trabalhando com alguma coisa relacionada à eletrônica, informática, engenharia, apesar de eu ser péssimo em matemática. Então é isso, um pouquinho da minha vida, gente. Obrigado pela oportunidade de estar participando do grupo, de estar com vocês, né? Obrigado pela paciência. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar. Tá vendo, esse vídeo tá meio demoradinho, mas é isso. Um abraço para vocês aí e boa noite. Bom curso para todos nós.